Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Bendito seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus por você ter optado por assistir essa pregação, por se encher da presença de Deus, para escutar aquilo que o Senhor tem para o seu coração, para a sua vida. Meu nome é Cláudia, sou do grupo de oração Jesus Chama Viva, né? Para onde essa pregação vai chegar, a gente não sabe onde vai alcançar, né? Então a gente se apresenta, sou da Paróquia Imaculada Conceição, na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Que a gente possa, num minutinho, fechar os nossos olhos, pedir ao Espírito Santo que esteja conosco, ao escutar essa pregação, porque a palavra de Deus é viva, e ela não sai do coração de Deus até o nosso coração sem produzir o seu efeito. Então a gente pede para que o Espírito Santo esteja conosco, nos faça vigilantes, nos faça atento e que a gente possa compreender qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, através dessa palavra anunciada hoje. Então nós louvamos e bendizemos ao Senhor e pedimos a tua presença, Espírito Santo, fica conosco. Nos faz enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue, entender aquilo que Jesus quer que a gente entenda nessa pregação. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço a você para pegar a palavra de Deus. A gente vai hoje partilhar, meditar um pouquinho no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Efésios, que fica lá no Novo Testamento, capítulo 5, dos versículos 14 ao 20. Amém? Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo para poder pegar a Bíblia, fica à vontade. E a palavra diz assim para nós: Por isso a Escritura diz: Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendito seja Deus por essa palavra. Bendito seja Deus que se importa conosco. Bendito seja esse Deus que nos ama, e que a sua maior prova de amor foi dada no maior momento de sofrimento da vida dele, que foi a cruz. Como diz o tema dessa pregação, a minha vida, a sua vida, vale o sangue de Cristo, vale o sacrifício de cruz que Jesus passou. E para que a gente aprenda, para que a gente dê valor continuamente, não só na Semana Santa, enquanto eu preparava essa pregação na minha oração, vinha isso ao meu coração. Quantas vezes no momento da Semana Santa, especialmente na Sexta-feira da Paixão, como a gente chama, que a gente vai para a igreja às 3 horas da tarde, a igreja está toda, o altar está desnudado, quer dizer, sem toalha, sem flores, sem nada. Em algumas igrejas, as imagens durante toda a quaresma ficam tampadas, Isso é um costume mais tradicional, mais antigo, nem todas continuam com esse costume, mas o altar tá sem toalha, não tem enfeite, não tem motivo, para ter enfeite, para ter decoração, para ter nada. Porque
ali nós celebramos a paixão, a morte por amor de Jesus. E a gente fica com o coração contrito, a gente chora, se tiver encenação, né? Geralmente um grupo de jovens, um grupo de teatro daquela comunidade, daquela paróquia faz aquele teatro da encenação, né? Do sacrifício, do Calvário, como Jesus apanhou, foi flagelado, foi crucificado. E a gente olha aquelas imagens e fica, né, com o coração mais sensível, chora, né? Realmente se aprofunda um pouco no mistério, né, de tudo aquilo que Jesus fez por amor a nós, mas passa. Até às vezes na própria sexta-feira. Chegou em casa, acabou a celebração da paixão e morte, chegou em casa, acabou. Talvez ainda se lembre no sábado, no domingo, que é Páscoa, mas vão se passando os dias, as semanas, e parece que a gente esquece de tudo que Jesus sofreu por amor a nós. Então, quando a gente reconhece de verdade e que a gente vive de verdade esse mistério, que a gente revive a cada missa a gente revive o mistério da paixão. Um Deus que morreu por mim, um Deus que se entregou por mim, um Deus que continua se entregando através da Eucaristia para nós, porque é o corpo dele que nós comungamos, o corpo e o sangue. Mas quantas vezes a gente, pela nossa má conduta, parece que a gente não valoriza, que a gente se esquece de valorizar com mais afinco, com mais firmeza, com mais determinação. E é isso que o Senhor fala para nós através dessa palavra. A minha vida vale o sangue de Cristo. Por conta disso, o Senhor me faz um chamado, um chamamento, um desperta. E a palavra já começa falando exatamente isso para nós. Desperta tu que dormes. E na minha Bíblia, na minha tradução aqui da Ave Maria, tem um ponto de exclamação. Quer dizer, é um chamado de verdade. É quase um grito, um anúncio. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em outra palavra bíblica, diz o mundo jaz sob o maligno. Quer dizer, essa expressão jaz é onde há morte. E é isso que a gente tem visto na nossa sociedade, até mesmo na nossa família, nos mais próximos. Há uma morte da fé, da esperança, do amor, da gentileza, do respeito, da adoração a Deus, do respeito a Deus, do temor a Deus. Há uma morte. Vivemos num mundo de morte dessas coisas, desses valores sagrados, desses valores divinos. Até mesmo crer em Deus. Quantas pessoas nesse período de pandemia estão desacreditando, estão abandonando a fé só porque a pandemia aconteceu. A nossa fé, o nosso amor a Deus, o meu estar ligado a Deus não pode estar somente vinculado a se eu só tenho sucesso, saúde, dinheiro e família, tá tudo bem. Que tipo de fé é essa? Que tipo de comprometimento é esse que a gente tem? Se eu caminho com Deus, estou perto dele, sou amiga dele, sou grata a ele, só quando está tudo bem na minha vida? A gente nunca vai ser grato 100%, então. Porque a nossa vida, de qualquer ser humano, não é só flores. Não é. E não vai ser. Porque a vida do próprio Jesus não foi. A vida de Nossa Senhora não foi. Foi uma vida de muitas... Eles eram pobres, lutaram desde sempre, foram perseguidos desde muito cedo. Jesus nasceu num estábulo, o rei do universo nasceu numa estrebaria com os animais. Então a gente precisa tomar posse desse chamado que o Senhor está fazendo para nós. Desse chamado de despertar. Levanta-te dentre os mortos. Há muitos mortos vivendo essa morte da fé, essa morte da intimidade com Deus, essa morte da esperança, essa morte do crer em Deus, e por causa disso eu busco conversão, eu busco mudar de vida sinceramente e todos os dias. Há uma morte de tudo isso. E quantos de nós batizados, quantos de nós católicos, cristãos, frequentadores de missa, frequentadores de grupo de oração, rezamos o terço? Quantas vezes, por causa de várias situações na nossa vida, a gente se encontra dentro desse vale de morte?
Quantas vezes a gente se deixa enganar, se deixa enlaçar por certas coisas que a gente escuta e a gente começa a duvidar de Deus. Quantas pessoas têm o poder de nos influenciar contra a nossa doutrina, contra a nossa fé. Quantas vezes fazemos opções fora da presença de Deus. Então é preciso que a gente desperte. Deus só manda despertar aquele que está dormindo. Deus só manda vigiar aquele que não está vigilante. Se o Senhor está falando isso ao meu coração, em primeiro lugar, porque, né, em primeiro lugar, o coração do núcleo, que o Senhor nos deu essa palavra na quinta-feira, e o Senhor já nos chamava a atenção desde quinta. O dia que essa reunião aconteceu para que fosse preparada essa pregação. Ao meu coração, que preparou horas antes, dias antes. E fala para você que está ouvindo agora. Desperta, tu que dormes, desse sono de morte, desse sono que nos afasta de Deus, desse sono que nos coloca no fundo do poço. O Senhor não nos quer prostrados. O Senhor não nos quer cabisbaixos, caídos. Problemas a gente tem, dificuldades, perdas, sim. Mas a gente não perdeu o essencial, o amor de Cristo, que foi comprovado na cruz. Não perdemos a intercessão dos santos, dos anjos de Maria. Não perdemos a fé da igreja, a doutrina sólida da nossa igreja. Então a gente precisa tomar posse. A gente precisa querer se levantar. Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, porque a gente vai sair da nossa zona de conforto. Andar com Jesus exige que continuamente a gente saia da nossa zona de conforto. É muito mais confortável ver a missa pela televisão só. Abrindo exceção para quem tem as comorbidades, doenças, fazendo tratamentos sérios que, né, precisam realmente se precaver do vírus, né? Tudo bem. Mas muitas pessoas estão indo para outros lugares, mas não voltaram para a missa por causa da Covid. Já estão até vacinadas, mas não voltaram para a igreja. Então a gente precisa colocar na balança. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e fazer um exame de consciência. Será que eu estou vivendo esse sono da morte? Será que eu nem me dei conta que eu entrei nesse sono da morte? E por isso Jesus está falando comigo, me chamando. Ei, desperta tu que dormes. Acorda porque eu não quero te ver nessa situação. Eu não quero ver você prostrado, prostrada. As perdas acontecem, as dificuldades acontecem, mas eu, o Senhor teu Deus, estou aqui. Me dá a mão. Nós é que deveríamos estar implorando a mão de Cristo. Mas é ao contrário. A gente anda de uma forma tão afastada e às vezes nem se dá conta que é Ele que implora para que a gente dê a mão a Ele. A criatura deveria sempre procurar o Criador, não o Criador a criatura. Mas a gente está numa ordem tão inversa que Deus, por amor, mais uma vez, nos chama de volta. Volvei-vos para mim, voltai para mim. Olha o que vocês estão fazendo. Olha quanto vale a vida de vocês. Vale o preço da minha vida. O preço do meu sangue que foi derramado por completo por vocês na cruz. É isso que o Senhor fala para nós. Por isso desperta. Por isso acorda desse sono de morte. E o Senhor continua falando para a gente, continua dando conselhos para que a gente saia dessa condição, desse sono da morte, que nos afasta cada vez mais dele. Vigiai, pois, com cuidado. Não é vigiar só um pouquinho. Não é vigiar só quando é dia de ir para a igreja. A nossa vigilância para permanecer na presença de Deus precisa ser todos os dias. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Olha como a palavra de Deus é atual, é viva. Vivemos esses tempos maus hoje também. Tudo isso que está acontecendo no mundo. Fora
os males particulares de cada um de nós. Tem o mal geral coletivo, que é essa pandemia, mas tem as dificuldades, as tribulações que cada um passa. Então, a gente precisa seguir esse conselho que o Senhor dá para nós. Vigiar com cuidado. O que eu estou fazendo? Como eu estou reagindo às situações que aparecem? A forma como a gente reage às situações que nos acontecem é um termômetro para mostrar para a gente mesmo, não é nem para Deus não, porque ele nos conhece. É para que a gente mesmo enxergue. Nossa, se eu tivesse realmente caminhando na presença de Deus, eu não estava pensando assim. Eu não estava reagindo dessa forma. Eu não estava me descabelando dessa forma. Eu não estaria me enraivecendo, me irritando desta forma. Onde o Espírito de Deus está, há frutos de bondade, de amor, de paz, de paciência, de mansidão, de alegria. Então, se essas virtudes, esses frutos do Espírito, que a gente viu há 2 semanas atrás na pregação, se estão faltando na nossa vida, é porque a nossa conduta não é de sábios. A nossa conduta não é uma conduta daquele que realmente, de verdade, está buscando a presença de Deus. Está buscando mudar de vida segundo a vontade de Deus. É conduta daqueles que esqueceram o valor da sua própria vida, que é o sangue de Cristo. Então a gente precisa se autoavaliar. A gente precisa se conhecer. A gente precisa fazer esse exame de consciência de verdade, sem máscara. Se colocar na presença de Deus e falar: Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando. O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou fazendo demais? Coisas ruins que eu faço demais que eu preciso retirar da minha vida. O que eu preciso fazer para voltar a estar na tua presença? Estar na igreja não é estar na presença de Deus. Isso nem sempre acontece. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente não está em Deus. Isso é até mais fácil de acontecer do que a gente imagina. Eu já passei por essa situação. Quem me conhece, já ouviu meu testemunho de vida, que sempre fui da igreja desde pequenininha, desde que entrei na catequese com meus 8 anos de idade, e dela nunca mais saí, estou com 39, tenho 31 anos de igreja no total. Em alguns períodos desses 31 anos de igreja, eu estava na igreja, mas não estava em Deus. E eu sei o quanto que isso é nocivo, o quanto que isso foi nocivo para minha alma, o quanto que eu perdi de graça, que eu deixei de aproveitar, porque eu vivia mascarada, porque eu não era sincera na minha relação com Deus. Eu fingia que adorava a Deus, eu fingia que cumpria os mandamentos, eu fingia que estava plenamente ali na missa. E isso é muito fácil da gente fazer. Muito fácil da gente mascarar para a gente mesmo, talvez para outro ser humano, para Deus não, porque Deus nos conhece e Deus está continuamente nos chamando. Deus está continuamente implorando, praticamente apelando para que nós voltemos, para que nós sejamos dele de verdade, para que nós nos comportemos como pertença dele, porque é isso que nós somos. Nós viemos dele, para ele nós vamos voltar. A gente não respira, a gente não pisca o olho sem que ele permita. O meu coração não bate sem que ele permita. A humanidade se rebelou contra o Criador, contra o seu Deus. Fora de vós não há felicidade para mim, diz o salmista lá no Salmo 15. Fora de vós não há felicidade para mim. Salmo 15, versículo 2. E a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa colocar Deus no lugar que é dele. Aconteça o que acontecer. Soframos o que tivermos que sofrer. O lugar que Deus tem na nossa vida é dele e mais nada nem ninguém pode ocupar. Por isso ele fica continuamente falando aos nossos corações: vigiai. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Preste atenção onde vocês estão errando. Eu quero ver vocês bem, felizes, apesar de algumas tribulações. O Senhor nos criou para sermos felizes. O Senhor não nos criou para o sofrimento. O Senhor não nos criou somente para perder. Ele é um Deus de amor, não de vingança. Manipulador, como algumas pessoas pregam.
E tem muita gente, muito cristão, acreditando nessas bobagens. A palavra de Deus continua: não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Quando a gente não procura compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida, automaticamente a gente está sendo imprudente. Se eu não procuro compreender, e para compreender eu preciso estar perto, a gente vai viver uma vida inteira tropicando. Uma vida inteira dando com burros na água, como diz o ditado. Porque a gente não procurou compreender qual é a vontade de Deus. Se eu confio que Deus me ama, se eu confio que Deus cuida de mim, que Ele sabe todas as coisas muito, muito, muito mais do que eu sei, que Ele vê muito além do que eu posso ver, Ele entende muito mais do que eu posso entender, eu me coloco na presença dEle diariamente para escutar o que Ele quer da minha vida. Emprego, casamento, atitudes que eu tenho que tomar com filho, com filha, coisas da própria vida comunitária na igreja que a gente precisa fazer, decisões a tomar. A gente precisa incluir Deus na nossa rotina, no nosso cotidiano. A gente precisa fazer isso, para que a gente seja feliz. A gente vai rir o tempo inteiro? Eu já falei isso numa pregação anterior. Não, a gente não é bobo da corte. Rir o tempo inteiro? Não. A gente vai ter momentos de sofrimento, mas até no sofrimento, se eu vivo na presença de Deus, eu vivo de uma outra forma. Eu passo pelo sofrimento. Eu não morro no sofrimento. É diferente. Por isso o Senhor nos pede que a gente procure compreender qual é a vontade dEle, que a gente se coloque com sinceridade como filho. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me ajuda a entender. Me ajuda pelo menos a aceitar, mesmo que agora eu não consiga entender. Me ajuda a aceitar, me dá o teu consolo para que o meu coração não se rebele, para que o meu coração não se afaste, para que essa tribulação que eu estou passando não seja uma via de afastamento, mas uma via de mais intimidade ainda. Os santos da igreja viveram os seus sofrimentos, as suas cruzes, mas aquela via de sofrimento não foi para afastar. Deus permite muitas vezes o sofrimento para nos trazer de volta, que talvez seja a única forma que realmente a gente entenda. Se Deus der tudo de mão beijada, o que a gente vai aprender? Se um pai ou uma mãe dá tudo de mão beijada para um filho, que adulto que essa criança vai se tornar? Um imprestável, que não sabe fazer nada sozinho, que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus tem que me dar tudo, Ele simplesmente resolve os meus problemas. Eu dou um pacote de problema para Ele resolve, mas o restante da minha vida sou eu que decido, sou eu que faço. E a gente tem criado essa relação com Deus. Só oro quando é para pedir. E não, a nossa relação com Deus tem que ir muito além de um pedido. Talvez o maior pedido que a gente precisa fazer todo dia é ser cheio do Espírito. Talvez não é. Senhor, faz-me cheio do teu Espírito nesse dia. Fazer que eu compreenda a tua vontade, que eu entenda os teus sinais durante o dia, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as minhas atividades, que o meu coração esteja inteiramente ligado a ti. Para que realmente eu possa compreender a tua vontade e assim fazer como você quer. E assim ser feliz. E assim ser pleno, não pela metade. Temos pessoas vivendo pela metade, uma vida meia boca. Porque Deus é que nos preenche por completo. Somente a presença dele nos preenche por completo. Lá no versículo 18 ele fala: não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Cláudia, eu não bebo, então esse versículo 18 aqui não é para mim. Talvez você não beba nenhum tipo de bebida alcoólica, como eu. Não bebo nada, absolutamente nada. Mas talvez o seu vinho que te embriague seja uma raiva, uma mágoa acumulada. Talvez o vinho que te embriague seja a fofoca, seja o vício da mentira, seja a preguiça e o comodismo. Talvez o vinho que te embriague seja o tempo que você passa na frente da televisão vendo 500 milhões de coisas que não vão te preencher de verdade. Muito pelo contrário, vão até contaminar o seu coração, contaminar a sua mente, deixar sua mente perturbada. Mas mesmo assim a gente fica na frente da televisão horas a fio.
Não é só o vinho, que é uma fonte de devassidão. Não é só o vinho, que é uma brecha que a gente abre e o inimigo entra e nos cega, nos ensurdece, nos torna insensíveis a tudo aquilo que o Senhor fala e faz. Então a gente precisa tomar conta da nossa própria vida, seguir as ordens do Senhor. O Senhor não nos abandona, ele não simplesmente morreu na cruz, ressuscitou e acabou, já fiz minha parte, agora vocês se viram. Não. Deus não é assim. Porque ele sabe que a gente não ia dar conta. Então, além de todo o sacrifício da cruz, ele se dá continuamente. É uma fonte que jorra água viva continuamente. A gente é que não se aproxima da fonte. É a gente que só quer olhar a fonte de longe. Ou só quer ficar mais ou menos próximo, pegar alguns respingos. Não quer se molhar. Imagina um chafariz, uma fonte muito grande, que jorra volumes e volumes de água constantemente. O Senhor nos chama a mergulharmos, a estarmos encharcados, cheios, plenos da presença dele. Por quê? Para ele ser mais Deus? Não. Deus não precisa da gente para nada. Para que a gente seja melhor, para que a gente seja feliz. Conversão de vida a Deus, voltar para Deus, desejar essa mudança todos os dias e buscar por ela com afinco, é igual a ser mais feliz. Ponto. Deus não é mais Deus porque eu procuro ele, não. Porque eu vou à missa aos domingos e presto atenção da missa do início ao fim. Que eu medito a palavra, que eu faço a minha adoração diária, que eu rezo meu terço com afinco, que eu intercedo por alguém. Deus não é mais Deus. Eu é que me torno melhor. Eu é que estou propensa a ser mais feliz, mesmo tendo alguns pequenos momentos de tribulação. Porque a tribulação não vai deixar de acontecer. Mas eu vou olhar para ela de forma diferente. Eu vou passar por ela de forma diferente. O benefício é só nosso. Deus não se beneficia com a nossa conversão. Nós é que nos beneficiamos com a nossa conversão, com a nossa busca sincera pela presença de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Eu estava lembrando de uma pregação que eu assisti há um tempo atrás e que o pregador falava sobre o termômetro e o termostato. O termômetro, ele mede a temperatura da pessoa, do ambiente, né? Que seja. O termostato, ele muda a temperatura. Então, nós como católicos, como cristãos, como ouvintes da palavra e não só ouvintes, né? Praticantes da palavra, que é o que o Senhor nos chama, a gente é chamado no mundo a ser termostato, não só termômetro. A gente também é chamado a ser termômetro, mas mais termostato do que termômetro. Por exemplo, você chega numa conversa, você está num ambiente de trabalho, de amigos ou da própria família mesmo. E as pessoas já estão conversando assuntos que não são para ser conversados, besteira, bobeira, né? Pornografia, ou falando mal de alguém, fazendo fofoca, maledicência, aquelas coisas que a gente sabe que acontece, gente. E a gente chegou naquela roda, naquele ambiente, e as pessoas continuam falando. As pessoas não mudam o assunto. As pessoas continuam falando normalmente. Ali naquele momento, a nossa conduta de vida diz que a gente é termômetro. Porque o termômetro sabe o quanto, ele só marca a temperatura. Então você chegou, marcou que ali estão falando mal de alguém, mas a sua presença como cristão não interferiu em nada na vida do outro. E eu não estou dizendo aqui para você chegar apontando o dedo falando você está errado, você é pecador. Não. A nossa conduta de vida vai fazer com que as pessoas mudem. Vai fazer com que as pessoas percebam que você chegou e aquele assunto ruim termina. Ou então, talvez eles perguntem a sua opinião. E você vai dar a sua opinião de acordo com a palavra de Deus. E ali os corações vão ser tocados. Que seja um deles, mas alguém vai ser tocado. Porque você está sendo termostato. Você está mudando aquela situação. Assim como o termostato muda a temperatura. Ele não só marca como termômetro. Ele muda a temperatura.
Então, o Senhor nos chama a ter essa característica. Agora, se eu não tenho uma vida ligada à presença de Deus, se eu estou mascarando, se parece só que eu sou da igreja e eu não sou, se eu estou vivendo no sono da morte achando que estou acordada, eu vou chegar num ambiente desse e eu vou me juntar a essas pessoas para fazer o que de ruim elas estão fazendo. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente se entrega de verdade ao Senhor, quando a gente realmente busca essa conversão e essa mudança de vida, se a gente realmente está preocupado em não se deixar entorpecer pelo pecado, nos embriagar pelo pecado, seja ele o nome que tiver, a gente realmente busca com afinco a presença de Deus. E quem está à nossa volta percebe. Mais um pequeno testemunho, eu trabalhei na Rodoviária Novo Rio por 4 anos, eu era funcionária da Rodoviária Novo Rio. E lá nessa época aí eu fingia que era da igreja, tá? Só para deixar bem claro. Eu devia ter mais ou menos uns 19, 20 anos, na época que eu trabalhei ali. E tinha um colega de trabalho que ele era evangélico, mas um evangélico correto, né, direito, porque assim como tem católicos que não são, também tem evangélicos que não são, né? Tem gente fingindo demais, né, que é uma coisa e não é. E aquele homem era um homem exemplar, correto. O nome dele era Luiz Carlos, mas todo mundo chamava ele de Excelência. O apelido dele era Excelência. Os funcionários da rodoviária, não só os da minha empresa, porque lá trabalham várias empresas, né, das empresas de ônibus, bilheteria, todo mundo conhecia o Luiz Carlos como Excelência, o fiscal Excelência. Porque realmente ele era excelente como pessoa. Ele era evangélico, ele fazia as orações dele, ele fazia um momento de oração dele com outras pessoas que eram evangélicas. Algumas vezes eu participei também, porque ele me chamou. Ou no início do turno, ou no final do turno ele fazia. E durante o dia, a conduta dele lá dentro era assim, ele era super simpático, super alegre. Mas aonde ele chegava, se tivesse bolinho de gente falando besteira, as pessoas paravam na mesma hora porque respeitavam o cristão que ele demonstrava ser e ele era. Se aquilo não fosse verdadeiro, se aquele testemunho dele não fosse verdadeiro, as pessoas continuariam falando e incluiria ele na conversa e ele entraria na conversa. A postura dele era tão exemplar na presença de Deus, tão exemplar, que até hoje, não sei, tem anos que eu saí dessa empresa, e até hoje eu lembro dele. O Senhor me recordou ele aqui agora, na hora da pregação. Porque realmente aquele homem, o Luiz Carlos, o fiscal excelência, era termostato. Onde ele chegava, Deus chegava juntinho com ele. E é assim que o Senhor quer para nós. Onde a gente chegar, Jesus precisa chegar junto. Porque o meu testemunho de vida real, a minha busca, a minha intimidade com Deus vai me levar a isso. E é isso que o Senhor nos pede. E Ele nos dá uma fórmula. Ele nos dá só ordem, só orientação, não. Ele nos dá uma fórmula para a gente conseguir isso, que está lá no versículo 19 e 20 dessa leitura. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O segredo está aí. Louvar, adorar, bendizer, celebrar o nome do Senhor, render graças, ser grato em todos os momentos, aqui, sem cessar por todas as coisas. Não estar só unido a Deus, não só louvar, não só bendizer, não só alegrar na presença do Senhor, quando está tudo bem, que isso aí é muito fácil. Mas quando o nosso coração nem quer orar, bota um louvor para tocar. Se você não tem força para orar, falar com Deus, dependendo da dor que você está passando, eu não estou diminuindo a dor de ninguém aqui, mas a gente passa por momentos assim. Isso é normal. Nossa Senhora segurou o filho dela morto nos braços, dilacerado, literalmente. Olha a dor que a mãe do próprio Deus passou. Nós não somos melhores que ninguém, porque somos seguidores de Cristo. Mas precisa ter um diferencial. E esse diferencial é justamente quando a gente busca uma mudança de vida concreta. Quando a gente busca estar na presença de Deus. Quando a gente busca valorizar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quando a gente entende que nós somos valiosos demais para Deus, para perder tempo com aquilo que não nos leva para Ele.
para perder tempo com aquilo que nos afasta dele, que polui o nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas atitudes. É preciso perder tempo com as coisas de Deus. Não consegue orar? Bota um louvor para ouvir, bota vários louvores para ouvir e vai orando em cima daquela letra ali. Não consegue orar? Bota na TV Canção Nova, TV Aparecida, nós temos meios de comunicação católicos que nos ajudam a rezar. Pega, lê um salmo, lê o salmo do dia. Pede, Espírito Santo, me ajuda. Não sei o que falar, não sei como agir, a tristeza é tão grande que eu não tenho força. Tu que és a minha força, vem sobre mim. Faça uma oração sincera e busque mudar de vida. Busque ser termostato ou do que só termômetro. Jesus chega onde você chega. Jesus chega onde o cristão autêntico chega. Com certeza. Amém? Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos nos comprometermos, fazermos esse propósito de mudarmos de vida, de valorizarmos o sacrifício da cruz e de despertarmos do sono da morte dos valores cristãos. Dai-nos essa graça, Senhor, nós nos comprometemos contigo. Nós queremos ser pessoas melhores. Precisamos ser mais felizes e a nossa felicidade está escondida em ti. Por isso, vem sobre nós, Santo Espírito, para que o nosso coração possa te buscar com afinco, seja obediente, seja constante na busca, por te agradar, por conhecer e compreender a tua vontade para nós. Intercede por nós também, Maria, tu que és cheia do Espírito, tu que sempre buscou fazer a vontade de Deus e por isso foi feliz. Por isso é bem-aventurada aquela que acreditou. Roga por nós, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que a alegria do Senhor seja a nossa força sempre. Deus abençoe a cada um de vocês.